Fala pessoal, tudo bom? Hoje eu quis trazer um tema aqui bem bacana que eu tenho visto muito nas redes, né, e também dentro das aulas que eu faço algumas interações com o pessoal de suprimentos. Muito. Fala pessoal, hoje eu vim trazer um tema aqui muito bacana que eu tenho visto dentro das empresas, dentro dos projetos que a gente faz aí com a 2B Supply, que se chama o funil, né, de maturidade digital. Então esse funil, ele começa a ser trabalhado por todos nós quando nós começamos a entender um pouco dessa jornada estratégica, né, dentro da área de compras, que hoje em dia você não pode interromper a entrada das IAs, né, das inteligências artificiais, dentro dos nossos processos, porque você, fazendo isso, você vai estar ampliando o seu funil técnico, né? Você cada vez vai entrar mais nesse funil técnico e não nesse funil estratégico, onde você precisa estar junto com a sua área. Então, quando a gente fala, né, sobre essa linha digital sobre suprimentos, a gente concorda que para ter esse processo é muito importante que você faça um diagnóstico, né? E por que a gente fala sobre maturidade? Quando eu começo a trabalhar com maturidade com vocês, de uma certa forma, eu entendo que a linha que vocês trabalham é uma linha muito mais específica, né? Porque cada entrada, cada posicionamento dentro da sua empresa, você começa a entender isso de uma forma muito mais precisa, porque quem está fora da sua área e quem opina, né, dentro de processos que não tem ali uma interação, acabam ali complicando. Então, o eixo mais comum das empresas, principalmente das empresas brasileiras, é acreditar que vamos implementar a área de IA, porque isso vai nos causar aí um impacto muito grande, vai nos causar aí uma maturidade muito grande. E não é assim. Quando nós enxergamos que a verdadeira maturidade digital não vem da tecnologia isolada, mas ela nasce de uma transformação profunda de processos, quando você começa a trabalhar isso, a sua cultura organizacional, os seus departamentos, eles começam a ter essa governança muito maior e você começa a praticar o que você acha dentro dos processos. Por isso que eu sou um ferrenho e até mais conservador, né? Dentro da linha do Strategic Sourcing, que para mim aqueles 8 passos, 7 passos, como aí tem no mercado, sozinho não adianta de nada. Se você não estiver muito bem pautado, muito bem solidificado com as suas estratégias, você não vai conseguir, dentro desses 8 passos, ou dentro de uma inserção de IA, para a sua área de suprimentos, você não vai conseguir nada. Então, é necessário que você tenha uma análise de dados, é necessário que você faça um Procurement Orchestration. Quem não entendeu sobre Procurement Orchestration, vai no YouTube da 2B Supply, que tem vídeos falando sobre isso. E você começa a ter ali uma perda, né, de funcionalidade tanto do Strategic Sourcing, das compras, né, estratégicas, quanto da entrada, né, da IA. E quando você faz isso, você perde o controle. Você vai criar uma camada nova de burocratização, né? Uma camada nova onde você vai trabalhar contra, né? Então, essas perguntas que você precisa fazer, você precisa trabalhar para que não aconteça esse conflito, né, de posições dentro da sua área. E não tem nada a ver com maturidade profissional. A gente está falando aqui, nesse momento, sobre maturidade de processo, ou seja, dentro da linha que você vai ter dentro das suas atividades, das suas tarefas. Por exemplo, quando você começa a falar sobre um TCO, é óbvio que você pode entender isso dentro das IAs, fica até muito mais fácil você trabalhar isso, mas você não vai conseguir se o seu TCO não estiver muito pautado. Então, quando a gente fala sobre isso, esse caminho adiante para você evoluir, né, é ótimo, você tem que realmente fazer dessa forma, mas você precisa trabalhar de uma maneira, né, que você consiga enxergar, então, todas essa parte, né, representativa do seu processo. Quando a gente fala, né, da etapa 1, eu coloco aqui para vocês que eu gosto, né, de trabalhar com 4 etapas, às vezes 5 etapas,
dentro dessa linha de transformação digital. Quando a gente trabalha exatamente com isso, a gente começa a entender que a criação do COI, né, quando você estabelece ali o centro de excelência de compras ou a torre de compras, para quem trabalha muito com isso, dentro dessa torre de compras você vai ter ali o seu centro de decisões, ou seja, você vai ter ali o padrão, a parte que você vai ter ali do seu manual de qualidade, né, do seu material de gestão. Depois você tem que ter políticas únicas. Não adianta você pensar em ter uma política dentro do Brasil se você não segue um padrão, por exemplo, da sua empresa que é uma multinacional. Então você ter padrões únicos é muito importante, porque esses manuais, esses procedimentos, quando eles começam a trabalhar em conflito, você não consegue fazer nenhuma digitalização do seu processo de compras. Métricas. Não adianta nada você ter KPIs se esses KPIs não estiverem adequados junto ao OKR da empresa. O OKR são as estratégias que a empresa concentra ali dentro da sua visão de monitorar e de ir para frente com aquilo que ela deseja, junto aos sócios, junto aos stakeholders, junto a todas as camadas que a empresa trabalha ali. Então, quando você faz isso, você tem então esse controle rígido. Você tem esse controle que você não vai deixar nenhuma ponta solta. Você não vai deixar um processo novo começar sem você ir para ali para as políticas únicas, ir para ali para a criação do seu COI e inserir isso depois de, obviamente, ser testado. Então, tudo isso vai culminar o quê? Vai culminar na sua redução de custo. E, mais uma vez, redução de custo não é desconto. Redução de custo é o saving que você vai estar fazendo. Ou seja, a IA nesse estágio, a IA nesse momento de processo para vocês, ela vai estar muito mais pautada em cima de uma automação que vai ser simples. Ou seja, você vai ter ali, de uma certa forma, a simplicidade de resolver tarefas básicas que hoje você faz manualmente. Ou seja, o seu time vai começar a sentir a diferença entre apagar incêndio e ser estratégico. Por isso que eu falo que a parte estratégica ela tem que estar pautada com alguma filosofia Lean, uma filosofia de Procurement Orchestration, uma filosofia de implementação da IA. Ou seja, para você ter uma compra estratégica, você tem que ter alguma coisa em relação a isso, para que você não fique ali o apagando incêndio, né? Ou aquele comprador que só trabalha ali dentro de uma pressão absurda, e isso causa diversos problemas de processo, de processos até mentais, né, que todos nós precisamos trabalhar. Então, assim, não façam digitalização se você não tiver um processo muito bem estruturado para você desenvolver essa linha de maturidade dentro da sua empresa, dentro de uma categoria real, porque senão você vai estar trabalhando contra a sua equipe em todos os sentidos, né, físico e mental, que é algo que a gente vem notando muito dentro das empresas, quando há um processo que é implementado ali à força, né? Então, dentro dessa estratégia, a gente muda também para a parte de maturidade, como eu falo ali para vocês, dentro das otimizações, dentro da criação do Category Management. Alexandre, eu trabalho numa pequena empresa, numa média empresa. A média empresa você já consegue fazer isso. A média empresa você já tem vários fornecedores. A pequena empresa, ela pode ter vários fornecedores, mas são de pontos muito pequenos e que você vai comprar não em grande escala. Então você tem uma possibilidade na pequena empresa, inclusive, de ter uma maturidade organizacional muito grande, aonde você vai ter a capacidade de começar a ordenar as suas coisas, que talvez vá demorar um pouco mais dentro de uma multinacional. Então você ali dentro de uma área de grande empresa, você vai ter a interferência do COI, que é a sua torre de suprimentos, você vai ter que trabalhar com uma previsão de demanda. Não adianta você saber utilizar a IA se você não utiliza ela para benefício próprio. Então, quando você fala ali de previsão de demanda, segmento inteligente, quando você pega ali, trabalha com gestão de risco, trabalha com dados oriundos de grandes sites que te dão esse tipo de alimento, né? Alimento para que você tenha esses dados coerentes, que vocês possam implementar esses dados dentro da sua empresa. Você aí cria um ativo, você tem vários ativos e você começa a trabalhar na maturidade para que você possa
unir todos esses processos dentro de uma única linha que vai estar dentro da sua torre de compras. Por isso que é muito importante você passar por todos esses pedaços de estratégia para você chegar dentro de um objetivo único. Ali você vai ter então o quê? Eu comentei com vocês que vocês nesse momento, vocês têm ali uma inteligência guiada. Então não adianta nada você ficar usando ChatGPT, Gemini, utilizando outros canais de inteligência artificial se você não tem uma autonomia guiada, se você não tem um processo onde você vai decidir rapidamente, um processo de governança concreto, ou seja, não pode você usar ali o self-service, né, procurement intelligent, ou seja, o serviço de self-service para você trabalhar se você não tiver, porque daqui a pouco você, na sua barra de ferramentas, você vai ter 10 IAs, você vai ter trocentos processos automatizados que você não faz essa conexão. Então, para que você vai ter uma RFI se você não tem um TCO colado? Se você não faz uma RFI, não faz um TCO, se você não tiver uma matriz de prioridade, uma matriz de Krauss, ou seja, tudo tem um passo a passo. Então, você tem que começar a ver dentro do seu manual de qualidade, dentro do seu manual de gestão, como que você está fazendo isso, como que você pode, então, implementar esse processo. E ali você tem várias situações, você tem a área de dados, você tem os agentes autônomos, ou seja, de intake. O que quer dizer isso? É a parte conversacional, né? Que é onde você captura essas requisições e vai direcionar para um canal correto, ou seja, você tem vários fornecedores, você faz um leilão de compras e você faz, então, essa automação, esse intake de agentes autônomos, agentes que vão trabalhar, que você vai criar ali junto com as suas IAs. Eu já falei sobre isso em algumas aulas, sobre agentes autônomos, então dá uma reforçada lá se você ficou aqui meio que perdido sobre o que é um agente autônomo. Depois você tem que fazer esse roteiro. Lembra que eu disse? Não adianta nada você ter uma RFX, uma RFI, uma RFQ, ou qualquer coisa dentro de uma linha estratégica de digitalização da área de suprimentos, se você não tem ali documentos que vão embasar isso, que você vai trazer para dentro da sua empresa, para você exatamente fazer ali, trabalhar critérios técnicos, critérios pré-definidos de linha de financeiro, linha de comunicação, ou seja, você tem que trabalhar com isso e fazer uma avaliação automática, fazer uma avaliação sempre que puder. Por isso que eu coloco esse termo, né, o scoring multidimensional, ou seja, que você vai ter vários processos já trabalhados com gestão de risco, com os seus KPIs ligados aos seus OKRs, e você vai estar ali trabalhando para que não exista esse desvio, principalmente dentro da sua área. Desvio esse que você tem e pode encontrar muito no mercado, mas quando você tem um processo único, um processo muito bem mastigado, você vai ter ali uma IA que eu comento muito, né, que é o seu estagiário sênior, né, o seu estagiário, o seu consultor sênior, master, que vai te entregar algo que é realmente necessário, que vai te entregar algo que vai capacitar a sua informação. Então, quando a gente fala, né, sobre esse ponto e a gente trabalha sobre esse assunto, você tem que perguntar, né, a parte ali da criticidade da sua reflexão é o seguinte: você já consegue se autoabastecer com segurança dentro desses gradius, né, inteligentes? Você já tem isso dentro do seu processo? Porque se você não tiver, você tem que dar esse passo atrás e começar antes de você trabalhar a IA. Vamos dar uma entendida aqui. Eu estou falando da IA para o seu processo de compras como um todo, tá? Não estou falando ali dentro da IA para que você possa trabalhar com ela de uma maneira focada em você. É óbvio que você pode utilizar o ChatGPT, o Gemini, você pode utilizar humanos no seu dia a dia. Eu quero fazer um e-mail, eu quero melhorar esse texto. Eu não estou falando que você não deva utilizar a IA. E se você tiver esse processo muito bem organizado na sua cabeça, você pode utilizar essa linha, né, de digitalização da área de procurement. É uma digitalização do seu processo dentro da sua empresa, dentro do seu setor, que
você está trabalhando ali, você sendo um elo, tá? Você sozinho, ou seja, você trabalhando dentro da sua linha e você utilizar as IAs, não tem problema nenhum, não é isso que a gente está falando aqui. Então, esses roteiros, essa linha de avaliação automática, onde você já fez a gestão de risco, onde você já tem o seu scorecard, onde você já tem uma oportunidade ali consolidada de desvio de mercado até em tempo real, você vai conseguir abastecer e autoabastecer a sua linha ali com muito mais segurança, aonde você não vai ter ali um processo que você depois vai se culpar, né, de você não ter feito todos esses passos. Então, quando a gente fala isso, a gente está falando sempre nessa governança inteligente, a gente está falando sempre nesse processo de estágio mais avançado desse funil de maturidade. Eu já vou mostrar para vocês esse funil, onde você faz desde a execução tecnológica até a intervenção estratégica, passando pelo nosso core, que vai definir as regras, ou seja, da sua torre de compras, e você vai colocar ali as suas automações, né, as automações que você queira dentro dessa linha de segurança, né, desse compliance automático. E ali você tem um papel fundamentado, você tem ali esse estágio inicial das IAs, onde você vai trabalhar ali a rastreabilidade, você vai trabalhar ali a prevenção desse assunto com mais proatividade, você vai estar ali trabalhando com gestão de risco, otimizando ali o seu processo bem definido, onde você faz isso exatamente como eu mostrei aqui, para vocês de uma maneira muito mais concreta. Olha aqui, a intervenção estratégica, quando você faz tudo isso e você acaba tendo uma alta complexidade e uma oportunidade de baixar essa complexidade do seu processo para mecanismos autônomos e automáticos. Então você tem que fazer exatamente isso, do executor passando para o seu consultor estratégico e o arquiteto de sistema. Isso aqui é o seu processo de IA. Você tem 1, 2 e 3, onde você começa a trabalhar taticamente dentro do seu processo, pequena, média empresa e grande, não tem diferença nenhuma, onde você vai fazer ali o seu sistema, você vai trabalhar, ele já vira para você, olha a chave, quando você tiver isso aqui, você já vira a chave da sua IA, trabalhando com um profissional, né, a sua IA sempre dentro dessa linha que eu gosto muito de entender, com aquele profissional master que vai estar ali do seu lado para as suas atividades. Você vai ter um profissional que vai entender já do seu negócio. Você vai ser um profissional que vai gerenciar todo o seu processo ali dentro desse risco, identificar ali as oportunidades junto com você. Ah, Alexandre, o que quer dizer isso na prática? Por exemplo, quando você faz então esse e-mail, quando você faz ali uma análise de uma tabela de dados muito mais precisas e rápidas, quando você tem um volume de dados ali muito grande. Então, aqui você vai ter esse consultor estratégico, aqui você vai ter esse arquiteto de sistemas, você vai olhar para a sua IA e ela vai te ajudar aqui nessa parte visionária, nessa parte onde você vai ter ali a cultura, né? Você vai configurar a sua área para uma coisa muito mais, para uma situação muito mais orquestrada. Aí entra o Procurement Orchestration, onde você vai ter todos esses caminhos para percorrer. Então, esse funil, tá, pessoal, é um funil de maturidade digital, onde você vai trabalhar ali com uma ferramenta sendo uma ferramenta de consultoria, né? Mais precisamente, você vai ter um espelho ali muito mais honesto da sua parte, onde ele vai mostrar ali exatamente aonde a sua área está e vai dar clareza, né? Vai jogar um foco ali de luz dentro do que você precisa evoluir, do que falta evoluir dentro da sua área. E ali você vai ter o estágio 1, a dependência do comprador dentro de tarefas operacionais, que não é isso que nós queremos para o nosso futuro, porque aí sim a IA vai substituir a todos nós. Você vai passar por um estágio 2, que começa a aparecer ali os espaços para estratégia. Ah, o que é isso, Alexandre? É quando você, por exemplo, faz uma automação dentro de um TCO. É quando você faz ali um pensamento estratégico dentro de uma área muito mais focada, ou seja, você começa a ter o estágio 2 para você ir aonde? Para o estágio 3, aonde você vai trabalhar ali com uma situação muito mais concreta, uma situação ali muito mais rápida
para que você possa, então, trabalhar aqui de uma forma muito mais oportuna, que no caso eu gosto de mostrar uma oportunidade de você ganhar aqui, para você exatamente trabalhar e liberar o seu tempo. Qual é a relação de tempo do comprador? A gente não tem mais tempo com o volume de trabalho que a gente faz. Então, quando você tem uma autonomia dessa IA, libera o seu tempo de atividade, libera para você ser estratégico, libera para você ir para o mercado e conhecer o mercado. Quantas vezes a gente fala que comprador, desculpe o termo, tem que levantar a bunda da cadeira para ir ao mercado, conhecer o mercado, trabalhar com seus fornecedores, não eles vindo, né? Não você sendo a parte passiva, você tem que ser a parte ativa do seu processo, ir ao fornecedor, conhecer novas soluções, ter tempo para você ter a escuta ativa, onde você tem que ter isso de uma maneira muito mais prática. Aí você chega no quarto, né, no estágio quarto, onde você é o arquiteto do seu ecossistema, onde você vai trabalhar de uma maneira muito mais segura, onde você vai dimensionar ali o que você quer fazer. Então, você precisa dominar dados, ter uma fluência tecnológica. Não adianta você pensar em fazer uma entrada de tecnologia se você não tem essa capacidade de configurá-la dentro do seu aspecto, de configurar o entendimento. Isso que vocês estão fazendo aqui hoje. Ou seja, você está nesse momento tendo uma fluência tecnológica maior, você vai poder configurar e orquestrar, otimizar o seu sistema dentro da sua linha de compras, logística almoxarifada, para você ter o quê? Uma visão estratégica, porque isso, a parte de domínio de dados, fluência tecnológica, não funciona porque se você quiser, se você precisa ter uma visão estratégica, porque esse pensamento sistêmico, né, ele vai conectar diversas áreas. Então, ele começa com o domínio dos dados, fluência de tecnologia, e aí sim você vai ter a sua visão estratégica, ou seja, você vai dominar, você vai fazer essa tríade, né, de tecnologia, dados e estratégias, e vai ali trabalhar com muito mais clareza em todo esse processo, transformando realmente ali o seu processo de compras dentro de uma linha muito mais organizada. E aí você começa a entrar então no quê? Nesse funil que eu gosto muito de mostrar, de dar esse funil para que vocês possam observar e ali levar para sua empresa até para uma reunião onde você vai estar trabalhando no seu diagnóstico, onde você vai estar tendo um diagnóstico honesto, um diagnóstico real, porque muitas áreas trabalham, às vezes, fazendo isso à força e ela não tem o nível de maturidade ainda. O time ainda precisa trabalhar com a sua maturidade, trabalhar com seus dados, entender o seu processo. Ali você já identificou os gaps, ali você já tem como avançar para o próximo passo, porque você tem ali pessoas, processos, funis, cultura organizacional muito bem definida. Então, essas perguntas, tá, pessoal? Essas perguntas você precisa fazer. Qual é o meu plano de ação? Eu preciso desenvolver ou eu já estou envolvendo a minha parte de qualidade? O meu pessoal de qualidade já está junto comigo para que você possa fazer essa parte mais aspiracional, ou seja, para que você possa implementar isso de uma maneira mais próxima. E também o senso de urgência, né? A gente tem que se perguntar, é necessário esse processo ser feito agora? É necessário que você tenha essa concordância junto com o mercado, junto com seus stakeholders, para fazer essa transformação digital? Isso é muito importante porque você não precisa trabalhar se você não estiver apto para tal. Você precisa ir lá atrás e talvez, indo lá atrás, você consiga sim trabalhar com muito mais rapidez esse processo. Então, a escolha é sua. A escolha de como você vai trabalhar, você vai liderar essa transformação, porque é um lembrete muito grande para todas as áreas. Você tem que ter melhores processos para você ter melhores estratégias e também trabalhar com as melhores pessoas. Não dá para você ter melhores processos, melhores estratégias se você está trabalhando ali com pessoas que não fazem isso que vocês estão fazendo hoje, trabalhando com a sua capacidade de potencializar a tecnologia e sempre nessa ordem. Faça o diagnóstico, identifique os seus problemas, plano de ação,
monitore, coloca isso num papel, coloca isso dentro de uma força que você vai ter para mostrar ali uma apresentação, um Power BI, ou seja, você vai trabalhar com dados e também trabalhar o seguinte: Alexandre, eu preciso de uma certa forma implementar isso agora e com tudo, ou eu posso fazer etapas. Então você vai fazer esse diagnóstico geral e aonde você vai estar para exatamente você entrar nesse funil e conseguir então entender, né? Esse é o grande funil, é a sua grande maturidade operacional, a sua grande maturidade em suprimentos, onde você vai começar a ter o funil e vai chegar no senso de autonomia do negócio a longo prazo. Não adianta a gente implementar a área de tecnologia da informação se você não faz isso pensando a longo prazo, onde você trabalha. Então, primeira etapa, estabelecer um grupo, ou você, no caso de uma pequena, média empresa, onde você vai ter ali a sua torre de compras, você vai otimizar, você vai aumentar, você vai criar novas políticas. Você passa para a etapa 2, onde você vai ampliar a sua maturidade, otimizar sistemas, canais, migrar gestão de valor, ou seja, você vai fortalecer ali a sua fluência e influência sobre a sua torre de compras, sobre o seu COI. Etapa 3, com essa maturidade que você teve aqui, que você ampliou na etapa 2, você vai focar em desenvolver o quê? Chaves para a sua área de negócio, para a sua área de suprimentos, ligada à sua área de marketing, ligada à sua área de vendas, para que você possa se comprometer com a estratégia que você criou na etapa 1, na etapa 2. Você vai ter que operacionalizar, você tem que ser treinado, você tem que treinar, você tem que ter habilidade no seu negócio para que você possa operar com mais autonomia. E por último, você entra na etapa 4, onde você vai atuar como um verdadeiro consultor estratégico junto com as IAs para o seu negócio ganhar escala. Por isso que é muito importante as pessoas não terem essa linha presa dizendo: ah, Alexandre, eu só posso implementar isso em multinacionais, Não, às vezes é mais fácil você trabalhar com a sua pequena empresa, com a sua média empresa, para que você possa gerenciar políticas e regras do seu negócio, processos e sistemas sem tanta interferência. Mas aí eu digo, você tem que ter uma literatura, você tem que ter uma base sólida para que a sua etapa, a quarta etapa, quando você vai gerenciar as suas políticas, você vai atuar como um verdadeiro consultor dentro aqui das compras descentralizadas, né, os feudos de suprimentos que a gente quer acabar, você vai ter que ter isso muito bem organizado. Então, pense sempre que políticas de qualidade você pode ter e é necessário ter dentro da sua pequena e média empresa. Principalmente se você quer avançar com o seu processo, avançar dentro do mercado que cada vez está tendo mais competitividade. Então, quando você faz isso, você tem esse processo de qualidade muito bem feito, muito bem organizado. Eu vou deixar essa apresentação e vou destacar esse funil de compras para um pacote só, né? Uma figura sozinha, não vou deixar isso só na apresentação, mas para que vocês possam então baixar todo esse processo e você tem esse funil de compras até para você apresentar, né? Para a sua base, para a sua área ou para algum stakeholder, para o seu gerente ou o seu gerente, para um diretor, para que você mostre ali quais são as etapas que já foram estudadas, que já foram trabalhadas dentro de uma área onde diversos projetos já foram feitos e esse nível de maturidade já está muito bem consolidado. Beleza, pessoal? Então dá uma olhada nisso e quem perdeu alguma situação, não sei o que é torre de compras, não sei o que é Procurement Orchestration, procura no YouTube da To Be Supply, onde eu falo muito sobre essas tarefas, muito sobre esses processos, e vocês vão poder ali fazer essa conexão do que eu estou falando agora ali para vocês. Beleza, pessoal? Daqui a pouco tem mais aula extra, daqui a pouco tem mais sugestão de pauta para que vocês possam trazer isso de uma maneira muito mais concreta para o seu setor, para a sua vivência ali dentro de uma linha que você precisa implementar essa nova tendência que não vai deixar de ser nova, vai ser uma tendência totalmente virada dentro do nosso sucesso empresarial. Daqui a pouco eu volto e agora, bora comprar e bora estudar. Tchau, tchau.